Boa noite, graça e paz, irmãos. Iremos dar início a mais um culto evangelístico neste domingo. Nós aqui na igreja, preparando tudo com muito amor, para a honra e glória do Senhor e vocês no conforto do lar. Farei uma leitura bíblica que encontra-se em Salmo 126, 3, 5. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Neste momento faremos uma oração e eu vou convidar a Olga para fazer essa oração. Oremos. Abençoa a igreja que está crescendo. Abençoa que estamos na igreja. Abençoa a família de todo mundo. Os amigos de todo mundo. Abençoa os familiares que não pegam essa Covid que está solta. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos. Graça e paz. Vamos começar a nossa noite com um louvor. A casa é sua.
acerca da agenda das atividades desta semana que irão acontecer aqui na nossa igreja. E não é nenhuma novidade, nós nos reunimos através de pequenos grupos multiplicadores, nós temos pequenos grupos para adultos, nós também temos pequenos grupos para crianças. Nós estávamos retornando às reuniões presenciais, mas por conta do agravo da pandemia, nós estamos nos reunindo através dos encontros virtuais. Também nós temos pequenos grupos multiplicadores Kids, que é para as crianças, e nós estamos estudando a possibilidade de retornarmos a essas reuniões. Você que tem filho pequeno, e incentive-os a estar participando. Também nós temos pequenos grupos, PGMs, Kids, Teens, digo melhor, onde temos adolescentes de São Paulo, temos de Porto de Galinhas que estão participando conosco. Então estejam orando. Se você tem filho adolescente também, incentive-o a estar participando deste pequeno grupo. Quem está à frente do pequeno grupo Teen é a irmã Karina, quem está à frente do pequeno grupo Kids é a irmã Rô. Então também podem entrar em contato com essas duas irmãs para inserir seus filhos aí para participarem dessas reuniões. Nós também temos um ministério que é muito ativo aqui na nossa igreja, que é o Ministério Viva Compaixão e Graça, e atualmente nós estamos desenvolvendo duas atividades. Uma é a compra, aquisição e montagem das cestas básicas, que nós iremos fazer ou nessa semana ou na próxima. Então você que quiser participar, você pode participar contribuindo, você pode participar comprando e montando as cestas e entregando também, ou que essa é o mais fácil, que todos nós temos essa obrigação, que é participar orando. Então essa semana, na próxima, nós estaremos fazendo essa atividade. Também nós saímos uma vez por mês para entregar marmitas a moradores de rua. Então nós levamos marmita, levamos a palavra de Deus, apresentamos Jesus e oramos por essas pessoas. Então você que nunca teve uma experiência como essa, então pode nos procurar, que você vai ter uma experiência ímpar. É muito gratificante quando nós saímos e nós fazemos esse tipo de atividade. Também gostaríamos de informar os irmãos que estamos fazendo o cadastramento, onde nós iremos ter algumas informações importantes para a nossa igreja, para que a gente possa fazer uma visitação, alguma informação em relação a datas comemorativas, que para nós é muito interessante. Então, meu irmão, é só entrar em contato conosco via Zap. Nós temos o formulário, nós mandamos para você. Você pode tirar uma foto, pode preencher via Zap também e mandar essas informações para nós. Também gostaríamos de dizer aos irmãos que estejam orando pela nossa EBD, que nós iríamos inaugurá-la agora em março, mas por conta dessa situação de pandemia, nós iremos atrasar um pouco mais, mas já estamos no planejamento, num patamar bem acelerado. Então estejam orando, porque a EBD é o lugar onde a gente aprende mais acerca da fé e aprendemos mais acerca do Deus que nós servimos. Também gostaríamos de dizer que nós estamos em uma campanha para ajudarmos a Cristolândia. E nessa campanha, você que usa desodorante aerosol, que porventura já tenha usado ele todo, pode guardar essa embalagenzinha aqui e entregar aqui na igreja, que nós estamos levando lá para a Cristolândia. Ele vai reverter esse material em dinheiro para que eles supram as necessidades deles lá, tá bom? Então os irmãos estejam orando, e esses são os avisos que nós temos a dar para cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Como é conhecimento dos nossos irmãos, a nossa igreja está sendo desafiada a ler a Bíblia toda neste ano de 2021. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus 7, 24 a 27, que diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que estou então. Olho em volta e sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. E percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me mostrar, porque minha alma quer me adorar. Os teus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amada minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossega, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Amém. Glória a Deus, igreja. Graças a paz, irmãos, que bom poder também estar participando neste dia com vocês desse culto, esse culto online, né? E a gente falava essa semana como nós precisamos nos adaptar ao contexto em que nós estamos. Jesus subiu ao monte para falar, Jesus foi para um barco para falar com as pessoas que estavam na beira-mar, e hoje nós temos que falar à distância via internet, para chegar até aí a sua casa. Como disse a irmã Karina no início, você, no conforto da sua casa, pode também cultuar a Deus, igual acontece na igreja. Embora a gente não possa estar pertinho, podendo abraçar um ao outro, mas podemos, enfim, ouvir a mensagem, participar do culto, adorar, orar. E depois você pode trocar mensagens, dá um like aí também, aproveita para marcar presença na participação do culto, coloca o teu pedido de oração, nós vamos acompanhando também, faz um comentário.
É muito importante sentir essa participação de vocês. Esse é um momento muito especial, um momento de ação de graças. E neste dia nós temos um momento de ação de graças especial. Eu vou ler o texto, vocês vão conhecendo neste momento algo especial. E esse momento começa assim. Eu quero trazer à nossa memória o que está em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 21. Diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela do Senhor Deus que Deus lhe havia tomado, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Hoje nós temos o prazer de celebrar 15 anos de casado do pastor Felipe e da irmã Karina. Eu queria convidar eles aqui à frente, já que eles estão participando conosco também na produção deste culto. O casal pastor Felipe e a irmã Karina, que nesta semana completaram o 15º ano de casamento. Coisa linda, né? Que Deus uniu, ele diz lá no verso 24: Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Como é bom poder celebrar e estar com vocês, participar com vocês desse momento de alegria de 15 anos de matrimônio. Que o Senhor Deus possa ser presente por muitos anos, por alguns 15 anos, né? A mais, que Deus abençoe e que Deus possa estar sempre presente. Eu queria orar por vocês agora, tá certo? Por esse momento especial. E aí eu queria que você que está em casa pudesse também levantar a sua mão para abençoarmos o casal e pedimos a Deus que derrame chuva de bênção na vida deles. Levanta a tua mão aí em casa também, vamos orar juntos, se você puder ficar em pé, para a gente orar junto por esse casal, por esta família. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Felipe, da irmã Karina, Senhor, de Olga, desta família, Senhor, que tu unistes há 15 anos. Ó Deus, estava em teus planos que eles estivessem juntos. Obrigado porque tu abençoaste naquele momento, Senhor, a união deles. Tu preparaste os dois para que eles estivessem juntos, não apenas por estes 15 anos, Senhor, mas nós te pedimos que tu faças muitas vezes esses mais 15 anos na vida deles. Que eles sejam um casal de longa vida juntos, Senhor, que o dia deles, que cada um se prolongue e que este matrimônio seja exemplo, que este matrimônio possa influenciar e referendar muitos outros casamentos, Senhor. Abençoa o ministério de cada um, Senhor. Sabes como esse desafio que tu colocas para o pastor e para a sua esposa são grandes, mas são abençoadores, Senhor. Abençoa muito eles, Senhor, e eles abençoam outras pessoas. Cuida, multiplica, protege do coronavírus, protege de todos os males que possam acontecer. Também não te estamos sujeitos, mas te pedimos encarecidamente, ser sobre eles, mantenha a tua mão sobre eles. Em nome de Cristo Jesus, teu filho amado. Amém. Obrigado, parabéns, pastor Felipe, parabéns, Karina. Deus abençoe. E nos próximos 15 mais 15 é 30, né? Nos próximos aniversários, até o 30 pelo menos, eu acho que eu estou por perto, né? É o 60. Que Deus abençoe vocês. Muito bem, obrigado. Mas se você aí em casa também está comemorando aniversário de nascimento, ou aniversário de casamento, eu queria também que essa bênção estivesse estendida sobre vocês. Muito bom poder estar comemorando mais um ano, né? Nesse tempo que tantas vidas têm sido ceifadas, poder comemorar mais um ano é uma graça muito grande. Queria também falar sobre as nossas crianças, né? Normalmente nesse horário, e deu aquela vontadezinha de chamar as crianças aqui para frente, e eu sei que vocês estão aí em casa, crianças, mas eu quero que vocês celebrem também esse momento de vocês, tá certo? E possam participar do culto da mesma forma como seus pais têm participado. E aí eu vou orar de novo. Agora eu vou orar por você que está em casa, que fez aniversário de casamento, de nascimento, e pelas crianças da nossa igreja e por seus amigos, né? Vou até tomar a liberdade de pegar a mesma expressão de Olga, que ela sempre se importa, não é lindo? Criança, como é pura, como ela consegue ter esse sentimento de orar pelos amiguinhos e pela família dos amigos.
né? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais um ano que está fazendo, que algumas pessoas estão fazendo nesta semana, Senhor. Nossos irmãos estão fazendo nesta semana de casamento, de nascimento. Senhor, abençoa, cuida do teu povo, faz presente, derrama a tua bênção sobre eles, a tua unção sobre eles, Senhor. Em especial, te peço pelas crianças, as crianças da nossa igreja, Senhor, os amiguinhos deles, aqueles que eles ainda trarão para ouvir a tua palavra, que eles levarão a palavra até eles. Te peço, Senhor, que tu os proteja, mas principalmente, Senhor, que tu dê sabedoria para eles, para seus pais, para os instruir, para eles, para levar a tua palavra também aos seus amigos, para crescerem nos teus caminhos, conhecendo cada dia mais a tua palavra, a tua mensagem, aquilo que tu queres para a vida deles. Abençoa a nossa igreja, abençoa este final de domingo, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Quantas vezes quiser mudar, eu pensar teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu
especial para os membros da igreja que têm a responsabilidade e a graça de poder contribuir para a manutenção da casa do Senhor, do trabalho, do desenvolvimento do reino. Em Levítico, capítulo 27, verso 30, nós lemos assim: todos os dízimos da terra, seja de cereais, seja de frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Quero te convidar a participar também desse nosso momento de dízimos e de ofertas. Você que está nos assistindo não participa com a gente como membro da nossa congregação, da nossa igreja, mas você também pode participar. Aí na tela vai aparecer para vocês conta, agência e o CPF para depósito, transferência, Pix. Você pode fazer através dessas modalidades. Esse valor, todo esse valor será investido no reino, na casa do Senhor. Nós estamos agora mesmo fazendo uma pequena reforma aqui no nosso salão de culto, nesse período, aproveitando esse momento de pandemia. Estamos fazendo uma pequena reforma, melhorando o espaço, melhorando a estrutura, para que possamos ter nossos cultos de forma mais apropriada, mais confortável também, mais segura, principalmente, né? Então, que Deus nos abençoe nesse momento e que Ele possa continuar derramando chuva de bênçãos na sua vida. Chão abandonado, seu tronco
poder participar do momento de dízimos e ofertas, pelos dízimos que foram entregues, que foram transferidos, né, depositados para a manutenção da casa do Senhor e do reino de Deus. Vamos orar? Se é em casa também, eu quero te convidar a orar neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, é tão pouco, Senhor, que nós entregamos, mas é uma alegria tremenda podermos participar, saber que o nosso dízimo e nossas ofertas são aceitas por Ti, Senhor, não porque nós mereçamos ou possamos fazer por nós mesmos, mas porque Jesus Cristo, que nos salvou, nos redimiu, abre as portas, rasga a cortina, nos dá acesso a Ti, Senhor, e podemos assim entregar os nossos dízimos, não apenas nossos recursos financeiros, mas esse também é o momento, Senhor, que nós Te agradecemos por poder dedicar as nossas vidas a Ti, à Tua casa, à Tua obra, ao Teu reino. Obrigado, Senhor, porque esses valores que foram entregues serão plenamente investidos para a Tua casa, para a manutenção do Teu trabalho. Abençoa-nos, nos dá sabedoria no investimento desses recursos, em cada detalhe do investimento realizado com este recurso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, estamos chegando no momento da reflexão, onde Deus ele tem preparado uma mensagem da parte dele para o teu coração. E o texto que Deus colocou em nosso coração para meditarmos nesta noite é um texto bastante conhecido, é o Salmo de número 23, e nós iremos ler os versículos de 1 a 6. Eu gostaria de convidá-lo aí, do conforto do seu lar, a ler e acompanhar essa leitura, que assim diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, estarmos diante do trono da tua graça. Ó Deus, te entregamos a vida de cada filho teu que está ouvindo esta mensagem neste momento, e aqueles que irão ouvir no futuro, ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas. Usa-nos para que o teu nome venha a ser engrandecido, ó Deus. Põe palavras em nossa boca, palavras estas que tragam conforto aos corações aflitos, ó Deus, e que essas palavras venham a ser uma semente que venha germinar e brotar no futuro para o engrandecimento do teu reino aqui na terra. Tem misericórdia de nós, que o teu nome seja engrandecido neste momento. É no nome de Jesus que te oramos e agradecemos por tudo. Bendito e eterno Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, se nós tivéssemos de escolher um tema para a mensagem desta noite, seria: Deus cuida de você. E todos nós sabemos que o Salmo de número 23, ele foi escrito em uma linguagem poética, e ele traz em seus versos significados profundos sobre o zelo do Senhor para com seus filhos. Ele traz um significado profundo acerca do cuidado que Deus tem para com os seus filhos. E o Salmo 23, ele se inicia dizendo que o Senhor é meu pastor. E ele conclui dizendo: e nada me faltará. Aqui nós vemos Davi, o salmista, que escreveu esse salmo, comparando o Senhor nosso Deus como um pastor. E por que Davi comparou Deus como um pastor? Certamente Davi ele tinha em mente o seu próprio exemplo. Davi foi um pastor de ovelhas. Davi ele foi um pastor que cuidava das suas ovelhas. E ele cuidava ao ponto de arriscar a sua vida para proteger a vida das suas ovelhas. Davi enfrentou um leão, matou um leão,
bem-estar das suas ovelhas. Davi enfrentou um urso e matou um urso para garantir o bem-estar de suas ovelhas. E certamente Davi, ele tinha essa certeza no seu coração, ele tinha a Deus como sendo o seu pastor. E ele tinha certeza de que Deus, como pastor dele, nada iria faltar em sua vida. E Davi, ele chegou a essa conclusão baseada em sua própria experiência e naquilo que ele tinha ouvido acerca deste Deus ao qual ele servia. E Davi viu o Senhor, seu Deus, o Deus Jeová, como sendo o seu pastor. E isso é um ato de reconhecimento. Davi tinha Deus como seu pastor. E nós somos desafiados até esse Deus aceitá-lo como pastor do seu rebanho. Nós, como sendo integrantes do rebanho deste pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada me faltará. E quando eu penso em pastor, quando me vem essa palavra à mente, me vem uma pessoa, um personagem também, que é a pessoa de Cristo Jesus. Jesus Cristo certa vez disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Davi, ele arriscou a sua vida para que as suas ovelhas tivessem a sua integridade física mantida. Jesus, ele deu a sua vida para que o seu rebanho pudesse ter vida através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando nós temos Deus como nosso pastor, nós temos a Jesus Cristo como o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, nós devemos confiar e ter essa certeza que Davi teve, de que Deus é o nosso pastor, Jesus o bom pastor, Jesus é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Em Mateus 6:26 diz que: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós vivemos um momento muito difícil, uma pandemia que já está passando de um ano, e as expectativas eram que no ano de 2020 tudo isso tivesse acabado. E nós vivemos uma sensação que vem perdurando com o passar dos dias, que está perdurando com o passar do ano. E é uma sensação muito difícil, é uma sensação angustiante de que a qualquer momento a gente pode ser o próximo. E vivemos com medo muitas vezes, mas nós devemos ter a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Quer seja no momento de tranquilidade, quer seja no momento de dificuldade, quer seja no momento da saúde, quer seja no momento de pandemia, Deus está conosco. Deus é o Senhor, é o dono de todas as coisas. Deus é aquele que criou todas as coisas, que sustenta aquilo que Ele criou e que governa todas as coisas. Essa pandemia, se está acontecendo no âmbito mundial, pode ter certeza que é permissão de Deus, pois Deus está no controle de todas as coisas, e Deus é aquele que tem cuidado de nós. Davi, ele colocou o Senhor como sendo o seu pastor, e ele tinha a certeza de que Deus iria refrigerar a alma dele, iria acalmar a alma dele nos momentos de dificuldade. Por isso que ele disse: o Senhor refrigera a minha alma, o Senhor é aquele que me guia por veredas da justiça, por amor do nome dele. E Deus é quem nos conduz. Nós, como suas ovelhas, Ele com seu cajado nos dá a direção e a correção. O cajado que nos dá a direção e que também nos protege. Deus está ao nosso lado nesse momento difícil. Ele é aquele que nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Ele não tem deixado nada nos faltar, mesmo no momento de dificuldade como este. Deus está próximo de mim, Deus está próximo a você. E nós devemos ter essa certeza que Ele é quem nos faz repousar em pastos verdejantes, é Ele quem supre todas as nossas necessidades, Ele é quem nos tem levado junto às águas do descanso.
Deus ele tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Deus ele tem provido todas as coisas, não tem deixado nada nos faltar. Deus ele tem zelo para com o seu rebanho e Deus ele tem cuidado de nós. Guiar, ela é uma das tarefas do pastor, mas muitas pessoas elas não têm se deixado ser guiadas por esse pastor, pelo dono do rebanho, o pastor que quer conduzir as suas ovelhas, mas muitas pessoas não querem, ou não querem participar, ou não permitem que esse pastor venha a guiá-los. Muitas pessoas seguem os seus próprios caminhos e esquecem de ouvir a voz do bom pastor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que ele era o bom pastor e as suas ovelhas ouviam a sua voz e as suas ovelhas o conheciam. Você tem escutado a voz do seu bom pastor, que é Cristo? Você sabe a direção que o bom pastor tem dado para a sua vida? E a direção que ele tem dado e a palavra que ele tem dito para nós nesse momento de pandemia é que nós devemos confiar nele, porque nós estamos passando por esse momento turbulento, mas Cristo está conosco e essa é a certeza que nós temos. Jesus disse que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer seja nos bons ou quer seja nos maus momentos, Deus ele está conosco. Deus está a zelar e a cuidar de cada um de nós nesse momento difícil, nesse momento de pandemia. Nós devemos ouvir o bom pastor, nós devemos nos deixar ser guiados por esse bom pastor. Jesus Cristo certa vez disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos caminhar por esse caminho. O bom pastor, ele nos dá a direção, e o caminho que nós devemos trilhar é o caminho de Cristo. E o versículo 4, que é um versículo muito profundo, e ele traz uma certeza que o salmista tinha. Ele diz aqui, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é uma área de baixa altitude cercada por áreas mais altas, montes ou montanha de um lado, montes ou montanha do outro, aí vem descendo. O vale é justamente essa região mais baixa. E o vale, ele é uma situação de que favorece a ação de inimigos. Naquele período do tempo lá do salmista, os vales eram os lugares onde os salteadores eles ficavam à espreita, esperando as pessoas passarem ali para assaltá-las ou intentar algum mal contra aquelas pessoas. E o vale hoje, nós podemos, assim, por uma analogia dizer que o vale é qualquer situação de aflição em nossas vidas. Então, algum problema cuja resolução não está em nossas mãos. Isso é um vale. A pandemia é um exemplo do vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E a palavra que Deus nos traz nessa noite, aquilo que as Escrituras trazem ao nosso coração, é que nós não devemos temer a morte. Porque a promessa que Deus deixou foi uma promessa eterna, uma promessa que transcende a morte. E a morte para o crente, para aquele que está em Cristo Jesus, a morte ela é uma promoção. A morte é estar com Cristo. E estar com Cristo é infinitamente melhor. E nós devemos ter essa certeza de que Deus ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Qualquer que seja o vale da sombra da morte, Deus ele está com você. Deus ele está lhe ajudando. Ele está ao seu lado lhe sustentando. Deus ele não está alheio àquilo que está acontecendo na tua vida.
Deus ele não está alheio àquilo que está acontecendo no mundo, porque Deus é aquele que sustenta e governa todas as coisas. Nada acontece sem que seja permissão de Deus, sem que Deus permita que aconteça. E quando eu olho para a pandemia, eu consigo enxergar algo de positivo, porque ela tende a nos aproximar de Deus, e é nesse momento de dificuldade que nós temos que nos achegar a Ele, que nós temos que entregar o nosso caminho a Deus, que nós devemos entregar e confiar na resolução que vem da parte de Deus, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor, e se Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele é aquele que, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque Tu, ó Deus, o Senhor está conosco, e a vara dele e o cajado dele que nos dá a direção, que nos dá a provisão e que cuida de nós e nos livra de todo mal. E aqui o salmista diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, representando a vitória alcançada por Davi, e a vitória que todos nós alcançamos através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele nos prometeu que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos ruins. Esta é a certeza que nós temos, que Deus Ele está conosco, Deus Ele está do nosso lado, para carregar o peso que sozinho nós não conseguimos suportar. E Deus é aquele, Jesus é através de Cristo que nós alcançamos a vitória. E o versículo 6, ele encerra dizendo que a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia do Senhor são a prova do grande amor leal que Ele tem por mim e por você. A eternidade está plantada no coração do homem. Algumas pessoas acham que o fim de tudo vem com a morte, mas eu digo e repito que o que as Escrituras têm falado, o que a Bíblia tem testificado, não é bem assim. Mas a morte, ela dá início a uma nova realidade, uma realidade espiritual eterna. E certa vez Jesus disse que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a isto nós devemos nos agarrar. E nós não devemos estar sofrendo ou vivendo angustiados ou ansiosos, pensando o que é que vai suceder amanhã. Nós devemos confiar em Deus, porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Se crermos nas palavras de Jesus, nós receberemos essa dádiva, que é a dádiva da vida eterna. Jesus é o bom pastor, e se Jesus é o bom pastor, nada nos faltará. Se Jesus é o bom pastor, Ele é que vai refrigerar a nossa alma cansada e aflita. Jesus, como bom pastor, Ele nos guia pelas veredas da justiça. Jesus é aquele que nos livra do vale da sombra da morte. Jesus é aquele que nos dá vitória e nos honra. Jesus é aquele que nos dá a vida eterna quando cremos nele. Devemos confiar em Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem nos livrado e provido todas as coisas. Deus é aquele que não tem deixado nada nos faltar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E esta deve ser a nossa certeza, a certeza de que Deus, Ele é o nosso bom pastor e Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós, e Ele é a certeza de que mesmo que nós venhamos a estar no vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque Ele está conosco. Ele está conosco, e se nós temos a Cristo e temos a Deus em nosso coração, nós temos tudo, independente das circunstâncias. Jesus nos dá a paz
que excede a todo entendimento. Que Deus, pois, abençoe a cada um de nós e nós tenhamos em mente isso, que Deus é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, pode ter certeza, nada nos faltará. Que este mesmo Deus e nosso pastor nos abençoe e traga a paz e reacenda a esperança que há em Cristo Jesus. Reacenda essa esperança em nossos corações. Amém. Não importa o que você tem passado, se dias bons, dias maus, adore ao Senhor, viva hoje e seja grato. Grato, inteiramente grato a ti, por tudo o que tens feito por mim, porque quebraste dogmas, roubei pecado e perseguições cruéis, não há maior prova de amor. Grato, inteiramente grato a ti, Jesus, por tudo o que tens feito por mim, porque quebraste dogmas, por mim pecado e perseguições cruéis, não há maior prova de amor. Quem sou eu para merecer? Quem sou eu para merecer a dor e sofrer por causa de Deus? Como ser racional? Como ser racional? Não consigo imaginar tanta dor. Grato, inteiramente grato a ti, por tudo o que tens feito por mim, porque quebraste dogmas, por mim pecador e perseguições cruéis, não há maior prova de amor. Quem sou eu para merecer? Quem sou eu para merecer a dor e sofrer por causa de Deus? Como ser racional? Como ser racional? Não consigo imaginar tanto amor. Grato, seja grato, só isso. Estamos chegando ao final de mais um culto, celebração do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você a baixar sua fronte agora, para nós orarmos, agradecendo a Deus por tudo quanto foi realizado aqui nesta noite, por tudo quanto Deus tem feito na sua vida e na minha vida. E também entregando a nossa semana
aos cuidados de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos pelo lar que o Senhor nos tem dado, te agradecemos pelo alimento, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de cultuarmos a Ti nesta noite. Te agradecemos pelos louvores, pela mensagem que foi ministrada, que essa mensagem possa encontrar um lugar especial em nossos corações, ó Deus. Pai, dá-nos uma noite tranquila na Tua santa paz, dá-nos uma semana abençoada, cheia de livramentos, ó Deus, vai provendo todas as nossas necessidades, vai, Senhor Deus, pacificando os nossos corações, levando consolo àqueles enlutados, vai, Senhor Deus, curando os enfermos, enfim, ó Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos e a dos nossos familiares também. Te agradecemos desde já pelo Teu cuidado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Bendito Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente noite e uma excelente semana. Até mais.